As ruas do Brasil foram tomadas por manifestantes esse domingo contra medidas drásticas de lockdown, de restrições às liberdades impostas por governadores. Claro que a recente decisão de Fachin de tornar o corrupto Lula elegível jogou mais lenha na fogueira. A população está cansada de tanto descalabro, de abuso de poder, de inversão de prioridades por parte de uma certa elite governante. Mas não fossem as redes sociais, nem ficaríamos sabendo direito dessas manifestações enormes. A mídia preferiu ignorar o que aconteceu, dar um mínimo destaque e focar nos boatos, depois negados, mas que parecem reais, da iminente saída de Pazuello do Ministério da Saúde. Não dá mais, porém, para disfarçar. O povo cansou e acordou. A seguir, algumas reações nas redes sociais. Não fosse pelas redes sociais, não teria como saber que aconteceram as maiores manifestações do Brasil em mais de um ano. A imprensa morreu e esqueceram de avisar. Por isso, o desespero para impor a censura nas redes sociais, possibilitando o controle da narrativa, disse Leandro Ruschel. As carreatas e manifestações de hoje me trouxeram boas memórias e reativaram minhas esperanças de reconquistar a pátria livre. Parabéns a todos, escreveu o deputado Luiz de Orlando e Bragança. Quem está em lockdown mental não enxerga mesmo ninguém na rua, resumiu Guilherme Fiuza. Pouquíssimo destaque dado pela mídia às gigantescas manifestações pelo país contra o lockdown. A mídia está trocando a cobertura dos fatos por sua versão da realidade. Isso é ficção, não jornalismo. Há hoje mais apuração dos fatos por tias de WhatsApp que da imprensa oficial, Adriles Jorge. Onde estão os jornalistas, aqueles profissionais que são pagos para informar o povo dos acontecimentos relevantes? Onde estavam hoje durante as concorridíssimas manifestações por todo o país em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e em defesa do direito de trabalho e à liberdade? Perguntou a deputada Bia Kicis. A imprensa finalmente ficou em casa para não noticiar o que aconteceu no dia 14 de março de 2021, resumiu Alan dos Santos. Se hoje as passeatas tivessem meia dúzia pedindo o impeachment do Bolsonaro, teria cobertura de toda a imprensa, disse Francisco Lobo. Esse último ponto é importante, pois mostra o duplo padrão de toda a imprensa, ou boa parte dela. Marcelo Lins, o defensor de Lula na Globo News, chegou a comentar: agora, e essa história de um bando de irresponsáveis saírem às ruas no pior momento da pandemia, sem máscara, claro, tocando e espalhando vírus, berrando pelo direito de arriscar a própria vida e dos outros. Patético. Patético, cá entre nós, é esse desespero com o povo nas ruas, pois se fosse outra pauta, a narrativa seria bem diferente, e todos sabemos disso. Até o filósofo Luiz Felipe Pondé, que não era um esquerdista, até ontem pelo menos, vem agindo assim, como um. Eis o que ele comentou sobre as passeatas. Ontem, idiotas da pandemia se reuniram na Paulista para honrar seu mito psicopata. Quanto mais a mídia esfregar na cara das pessoas o número de mortes, mais elas ficarão indiferentes. Calamidades são monótonas. Ironicamente, há apenas 4 dias o Pondé pedia o povo nas ruas, desde que fosse com outra agenda, claro. Legislativo e judiciário deveriam ter um mínimo de vergonha na cara e fazer o impeachment do Bolsonaro, escreveu. Se os generais continuarem a apoiar o assassino, humilhará as forças armadas. O povo deve ir para as ruas pedir a demissão do assassino. Está até ruim na língua, pelo visto. Ou seja, Pondé pediu o povo nas ruas. Ele só não gostou muito da pauta que o povo escolheu para ir às ruas. Apenas isso. E essa postura expõe a hipocrisia da esquerda antibolsonarista. Não custa lembrar que a mídia chamou de atos democráticos manifestações lideradas por partidos comunistas, sindicatos corruptos e até torcidas organizadas de futebol, pois eram contra Bolsonaro. Já manifestações a favor do presidente serão sempre antidemocráticas, pois basta uma faixa no meio de uma multidão pedindo AI-5 para tanto. E é assim nos Estados Unidos também, viu? Quando os Black Lives Matter tocaram terror nas cidades americanas,
em meio à pandemia, a imprensa deu destaque positivo e chegou a publicar estudos que não mostravam aumento de casos de contágio depois. Ou seja, é o vírus ideológico que não ataca esquerdistas radicais em aglomerações. Aliás, aglomera festas, pois um jornalista chegou a mudar no meio da frase o termo quando a aglomeração era de democratas celebrando a vitória suspeita de Joe Biden. É justamente esse duplo padrão que cansou. O povo não aguenta mais ter as suas prioridades decididas por uma elite que tem estabilidade de emprego e o salário pingando no final do mês, não importa se ela trabalha ou não. Não quer mais saber de governantes não essenciais decidindo por eles o que é ou não essencial para o povo e o que pode ou não funcionar. Não aceita mais a narrativa criada por anti-bolsonaristas histéricos que só pensam em derrubar o presidente, não no bem-estar da população. Nesse domingo, o povo brasileiro, uma vez mais, foi às ruas em peso. O simples fato de a maioria da imprensa ter fingido que nada aconteceu é prova de que os fatos não importam mais. Nunca importaram muito para certa ala da imprensa. Antes, ela controlava a narrativa de forma quase hegemônica. Agora, precisa lidar com as redes sociais. Alguém fica espantado com a defesa que essa mesma elite jornalística faz da censura na internet?